Napoleão Bonaparte, nascido em 15 de agosto de 1769, na França, foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso durante as guerras revolucionárias francesas. Napoleão Bonaparte faleceu em 5 de maio de 1821. Frases de Napoleão Bonaparte: todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Cada hora de tempo perdida na mocidade é uma possibilidade a menos nos sucessos do futuro. A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. Nunca interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Um líder é um vendedor de esperança. A religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. A grande arte é mudar durante a batalha. Ai do general que vai para o combate com um esquema. A morte é um sono sem sonhos. A capacidade pouco vale sem oportunidade. Sabeis escutar, e podeis ter a certeza de que o silêncio produz, muitas vezes, o mesmo efeito que a ciência. O homem superior é impassível por natureza, um pouco se lhe dá que o elogiem ou censurem, ele não ouve senão a voz da própria consciência. A bravura provém do sangue, a coragem provém do pensamento. O erro está nos meios, bem mais do que nos princípios. O tolo possui uma grande vantagem sobre o homem de espírito, e está sempre contente consigo mesmo. Tenho mais medo de 3 jornais do que de 100 baionetas. É a imaginação que governa os homens. A primeira qualidade de um comandante é cabeça fria para receber uma impressão correta das coisas. Não deve deixar-se confundir quer por boas quer por más notícias. Os homens são porcos que se alimentam de ouro. O ser humano não tem amigos. Somente os tem os seus sucessos. As verdadeiras conquistas, as únicas de que nunca nos arrependemos, são aquelas que fazemos contra a ignorância. Uma revolução é uma opinião apoiada por baionetas. É um dom ser capaz de reconhecer, de um só golpe de vista, as possibilidades do terreno. Existem apenas 2 espécies de planos de batalha, os bons e os maus. Os bons falham quase sempre, devido a circunstâncias imprevistas que fazem, muitas vezes, com que os maus sejam bem-sucedidos. O que eu procuro, antes de tudo, é a grandeza, o que é grande é sempre belo. O amor não passa de uma asneira cometida por 2 pessoas. Em tudo quanto se empreende, há que atribuir 2/3 à razão e o outro terço ao acaso. Se aumentardes a primeira fração, sereis pusilânime. Aumentai a segunda, sereis temerário. A arte de governar consiste em não deixar envelhecer os homens nos seus postos. A paz é uma palavra vazia de sentido, ou do que precisamos é de uma paz gloriosa. Para se pôr fim a uma guerra, como a um amor, é preciso ver-se de perto. Não tenhais, sobretudo, medo do povo, ele é mais conservador do que vós. Num estado revolucionário, há 2 classes, os suspeitos e os patriotas. A riqueza não consiste na possessão de tesouros, mas no uso deles. Tornamo-nos no homem do uniforme que usamos. Em política é preciso curar os males e nunca vingá-los. A habilidade é de pouca importância, sem a oportunidade. Os homens levam em consideração apenas suas necessidades, nunca suas habilidades. A guerra é uma arte simples e essencialmente prática. A moral é, frequentemente, o passaporte da maledicência. É preciso que alguma coisa seja feita para que confessemos ter pensado em fazê-la. Asseguremo-nos bem do fato antes de nos inquietarmos com a causa. Este método é muito lento para a maioria das pessoas, que correm atrás da causa e descuram a verdade dos fatos. O grande político conhece-se pelo fato de os seus pensamentos viverem depois da sua morte ou da sua derrota. Nada é mais difícil e, portanto, tão precioso, do que ser capaz de decidir. Há 2 forças que unem os homens, medo e interesse. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de que firmamos as criações do nosso gênio? A base da força. Só Jesus Cristo fundou seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele.
Mulheres têm duas grandes armas, lágrimas e maquiagem. A impaciência é um grande obstáculo para o bom êxito. Guerras religiosas são, basicamente, pessoas se matando para decidirem quem tem o melhor amigo imaginário. Os homens são sempre contra a razão quando a razão é contra eles. Religião é uma coisa excelente para manter as pessoas comuns quietas. A vitória não pertence aos mais fortes, mas sim aos que a perseguem por mais tempo. A alma reina seja onde for, do fundo das masmorras pode elevar-se até ao céu. Sobretudo não temei o povo, ele é mais conservador do que vós. Circunstâncias? O que são as circunstâncias? Eu sou as circunstâncias. É muito fácil descermos quando subimos e difícil quando descemos. Os sábios são os que mais buscam a sabedoria. Os tolos pensam tê-la encontrado. Que felicidade a Bíblia proporciona àqueles que acreditam nela. Que maravilhas admiram aqueles que refletem nela. Há ladrões que não são castigados embora nos roubem aquilo que é mais precioso, o tempo. A alma jamais pode vaguear sem rumo, se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Se eu avançar, sigam-me. Se eu retroceder, matem-me. Se eu morrer, vinguem-me. Nada vai bem num regime político em que as palavras contradizem os fatos. Podem esquecer meu nome, mas nunca esquecerão meus códigos. No dia do juízo final, os médicos terão de responder por mais vidas do que os generais. Para governar é preciso aproveitar-se dos vícios dos homens, não de suas virtudes. O tempo é o único bem totalmente irrecuperável. Recupera-se uma posição, um exército e até um país, mas o tempo perdido, jamais. Gênio é quem sabe aplicar a arte da oportunidade. A multidão procura o líder não por sua causa, mas por sua influência, e o líder vai recebê-los por vaidade ou necessidade. A glória sempre justifica a vitória, qualquer que seja o modo utilizado para conquistá-la. História é um monte de mentiras juntas. A vitória cabe ao que mais persevera. Só há duas forças neste mundo, o espírito e a espada. Mas no final o espírito supera a espada. Nunca interrompa o seu inimigo quando ele está fazendo um engano.